Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje nós temos o prazer de entrevistar o pastor Emilson dos Reis. Bom dia, pastor, tudo bem com o senhor? Obrigada por ter aceito o convite. Bom dia, eis-me aqui, né? Estamos bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida e o ministério do pastor Emilson. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor os seus dados completos, né? O seu nome completo, a data e o local onde o senhor nasceu, quem foram os seus pais e seus irmãos, e se o senhor puder nos contar um pouquinho onde o senhor passou sua infância e como foi essa infância. Muito bem. Então, meu nome é Emilson dos Reis. Eu nasci no dia 27 de outubro de 1955, na cidade de Porto Alegre. O meu pai se chamava Teodomiro Oliveira dos Reis e a minha mãe, Ana Leonor dos Reis. Eles já são falecidos. Nós somos em 3 filhos, eu sou o mais velho, tenho uma irmã que é 1 ano e pouco menos do que eu. Ela chama-se Liliane Spaller, por causa do casamento dela. Ela já está aposentada também, é dentista e reside em Curitiba. Eu tenho um irmão menor, tem 5 anos e meio menos do que eu, chama-se Elton dos Reis. E a minha infância aconteceu em Porto Alegre. O meu pai, ele é natural de Rolante, uma região tradicional em nossa igreja, no Rio Grande do Sul, uma região ainda hoje de sítio. Essa igreja de Rolante foi a igreja que, em todo o país, a que mais deu obreiros para a nossa igreja, pastores e outros obreiros também. São centenas e centenas deles, né? O meu pai nasceu ali, viveu lá até a sua juventude. Ele nunca teve estudo a não ser o curso primário, mas quando jovem ele foi para a cidade de Porto Alegre para tentar melhorar a sua vida, e era muito dinâmico também. E a minha mãe, ela nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, numa família que não era adventista, mas a família depois mudou-se para Santa Catarina, Joaçaba, e ela se criou em Joaçaba. O nome dela era Ana Leonore Dor, família Dor. E quando adolescente, ela veio para Porto Alegre também, junto com o irmão dela, que era casado, era alfaiate. Ela trabalhava com esse irmão, aprendendo esse ofício aí. E ela conheceu a nossa mensagem, e lá na Igreja Central de Porto Alegre, ela e meu pai se encontraram. Eles cantavam juntos no coral da igreja, inclusive. Depois casaram, e eu fui o primeiro filho, mas eles não foram felizes no casamento, eles acabaram se separando. O meu pai teve uma outra família, embora ele sempre deu para nós o básico, assim, a casa e também a alimentação, e o resto a minha mãe, costurando, que era um dom que ela tinha, ela ia conseguindo as coisas que nós precisávamos também. E a minha infância foi em Porto Alegre. Eu era um menino que vivia muito na rua também, mas não havia problema naquela época, todo mundo era muito amigo, não tinha problema com drogas, com coisas ruins, e eu tive uma infância muito feliz. Jogava muito bolinha de gude, brincava com meus coleguinhas, tudo na própria rua mesmo. Eu jogava bola de vez em quando também, e passei a minha infância toda também frequentando escola adventista, frequentando a igreja. Então, foram assim os meus dias lá naquele passado. Que legal, pastor. Então, o senhor já nos contou que nasceu em uma família adventista, né? O seu pai Sim. era adventista, sua mãe se converteu antes de o senhor nascer. Houve uma pessoa, um momento marcante para que o senhor decidisse também seguir esse caminho cristão adventista? Eu já nasci na família adventista, então, desde pequenininho, sempre ia a todos os cultos da igreja, praticamente todos os dias, e tinha lição. Na minha casa, sempre houve muita literatura adventista. Embora os meus pais tivessem só o curso primário, o meu pai foi representante comercial também. Numa certa época, ele trabalhava com livros, ele recebia livros das editoras e vendia para as livrarias. Então, eu cresci cercado por livros, e livros da igreja também.
livros de Ellen White, outros mais. E nós tínhamos todas as assinaturas das revistas da igreja, na época, Revista Adventista, Vida e Saúde, o Atalaia, Nosso Amiguinho. Então, eu me senti cercado por essas coisas todas aí o tempo todo, então eu só continuei, né, naquele caminho em que eu nasci. Embora eu me batizei com 12 anos de idade, na Igreja da Floresta, que foi onde eu passei a minha infância, em Porto Alegre. Os meus pais estavam entre os pioneiros daquela igreja também. Aí já estou adiantando um pouquinho, né? Mas Pode falar, pastor. Em Porto Alegre, uma igreja das mais importantes, a Igreja da Floresta. E ela começou numa casa muito humilde, com gente muito pobre, numa certa região ali da cidade, lá numa periferia, e até que um grupo de casais, de famílias da Central de Porto Alegre, resolveu mudar para aquela região da cidade, e foram várias famílias juntas, então, e aí eles, na verdade, se juntaram àqueles que haviam ali, e foram eles que deram incentivo a essa igreja, e ela floresceu, cresceu muito essa igreja, tornou-se muito importante. Ela foi construída um ano antes de eu nascer, em 1954, e meus pais estavam entre os casais pioneiros também daquela igreja, né? Então, cresci ali já fundaram uma escola logo depois também, estudei naquele lugar, então aí foi a parte da minha infância. Então, nós vemos a influência, né, dos pais, da educação adventista, da igreja, como é importante para a formação, né, de um obreiro, de futuro obreiro. O senhor se lembra, o senhor disse que foi batizado aos 12 anos, o senhor lembra o ano exato e quem foi o pastor que oficiou? Lembro, eu estava com 12 anos de idade. Na verdade, eu havia estudado na escola da igreja. Naquele tempo não havia tantas escolas como hoje, eram raras igrejas, mas a minha igreja tinha escola. A central não havia, como não há até hoje, mas a minha igreja, lá Floresta, tinha uma escola. Funcionava embaixo da igreja, tinha uma parte de cima, onde havia a nave para os cultos, embaixo havia salas, e ali funcionava a escola. Então, eu estudei naquela escola ali, né? E estudei ali todo o meu primário. E quando eu terminei a quinta série, aí não havia mais escola adventista para a gente na cidade. E eu tive que me matricular numa escola secular, uma escola particular, ficava perto, secular. Estudei lá o primeiro ano do antigo ginásio, né? E daí, naquela escola, fiquei um ano. Depois, eu fui estudar no IACS. Meu pai alugou uma casa na cidade de Taquara, próxima ao colégio, e nós moramos naquela casa, minha mãe, eu e os meus irmãos, durante um ano. Eu estudei no IACS. E ali, quando foi perto do final do ano, o pastor do IACS queria me batizar. Mas a minha mãe achou por bem voltar para Porto Alegre, eu batizar na minha igreja onde eu nasci e me criei. Então, batizei na igreja da Floresta mesmo. Foi no dia 31 de dezembro de 1967. E quem batizou foi o pastor distrital, o pastor Valdemar Leitsky. Eu estava com 12 anos de idade. Muito bem, pastor. Então, o senhor já estava falando um pouquinho sobre a educação, né? O senhor estudou no IACS. Por quanto tempo o senhor estudou lá? O senhor fez todo o ginásio. E depois, onde o senhor estudou o colegial? Eu vou voltar um pouquinho, então, na escolinha da igreja lá. Ok. Quando eu estava com 6 anos de idade, a minha mãe me levou para eu estudar naquela escola. E quando eu cheguei lá, a escola era o seguinte, era uma única sala com 2 professores, um casal casado. Na parte de baixo da igreja, metade do lado esquerdo era apartamento deles, outra metade à direita era a sala de aula. E aí, eu estudei todo o primário lá. Esse casal, eles faziam tudo. O professor Reinaldo Schuch e a professora Isaura Schuch.
Eles eram o diretor, o tesoureiro, o secretário, o coordenador, o supervisor, só não era, acho que faxineiros, o resto tudo eles faziam, o casal aí. Então, eu estudei com eles ali, e eles foram muito importantes na minha vida. Todo o primário foi com eles, os dois casal, o casal. E eles falavam, davam as aulas, os dois falavam ao mesmo tempo. Então, tinha, tipo assim, 2 fileiras de cadeira da primeira série, 2 da segunda, uma de terceira, e eles iam falando ao mesmo tempo, se revezando. E à tarde, do mesmo jeito, quarta e quinta série. Então, eu estudei nessa escola, que o nome hoje é multisseriado. Era um costume nos Estados Unidos, que no Brasil teve alguns lugares, eu tive o privilégio de estudar numa escolinha assim. Mas quando eu me matriculei com 6 anos de idade, eu não sei porquê, naquela época não havia prézinho, maternal, ia direto para a primeira série. Mas o professor Schuch resolveu me colocar já direto na segunda série. Eu fiquei uma semana na primeira para a segunda, então eu era muito pequenininho e já estava na segunda série. E essa decisão dele afetou toda a minha vida futura, porque eu sempre acabei sendo caçula na classe onde eu ia, onde eu me matriculava sempre menorzinho, né? E aí, como eu falei, depois que eu terminei o meu estudo nessa escola, até a quinta série, não havia mais estudo em escola adventista, então eu estudei na escola particular 1 ano, e depois fui para Taquara para estudar no IACS, né? Eu fiz o curso ginasial no IACS, e depois eu fiz lá também o curso científico. Então, ginásio científico eu fiz lá no IACS, como aluno interno. Ok. E como foi a decisão, pastor, de querer fazer teologia, de servir a igreja e se tornar um pastor? Muito bem. Quando eu estava interno no IACS, assim que eu fui interno, era na segunda série do ginásio, era muito novinho ainda, um dia o meu pai veio em casa para minha mãe assim, olha, vai buscar o guri lá, porque eu não vou ter dinheiro para pagar, viu? A minha mãe entrou no ônibus em Porto Alegre, da empresa Citral, 2 horas de viagem, ela baixou a cabeça e foi orando por 2 horas seguidas, até chegar no colégio da Taquara. Ela estava indo para me buscar, mas ela orava para que Deus abrisse uma porta. E ela chegou lá e foi direto falar com o diretor do colégio. Ela conversou com ele, explicou a situação dela, que o seu esposo a havia deixado, que ela tinha as crianças, que era difícil, não tinha dinheiro. E ele a escutou e deu uma carta para ela, e disse assim, leva essa carta até Porto Alegre. Era um setor do governo que eu não vou saber qual que era agora, se era a Secretaria de Educação ou outro. E talvez você, com essa carta, consiga uma bolsa para o seu filho. Pois ela fez isso, não é que deu certo? Eu ganhei a bolsa para o restante do curso ginasial. Amém. E aí, com 14 anos, eu terminei o ginásio, mas daí perdi a bolsa, que acabou o curso. Eu não consegui renovar para o ensino médio, e eu, então, fui comportar com 14 anos de idade, minha primeira vez comportando, 14 anos. E eu comportei, na verdade, na minha vida, 15 férias seguidas. Desde esse momento até que eu terminei o curso de teologia, comportei 15 férias, né? Aliás, quando terminei teologia, eu comportei umas férias ainda para arrumar dinheiro para poder casar. Mas, ao comportar pela primeira vez, os primeiros anos eu não conseguia o suficiente para me manter no colégio. Na verdade, eu conseguia só o suficiente para poder cumprir com os meus gastos da comportar, sobrava muito pouca coisa, né? Muito pouca coisa. Então, aí depois eu comportei os outros anos seguidos, no Rio Grande do Sul, depois São Paulo, no Mato Grosso, uma vez em Minas também, e assim que Deus foi me conduzindo, né? Não podia estudar como bolsista no colégio. Eu fui estudando no colégio, mas depois que eu perdi a minha bolsa, o meu pai não pagava, eu estava ficando no colégio, meu pai não estava pagando, eu não tinha como pagar, porque eu era muito menino ainda. Daí, no último ano do ensino médio, que era o curso científico, eu completei 16 anos. Aí eu já podia trabalhar, eu fui trabalhar no colégio. Então, eu trabalhava uma parte do meu tempo, trabalhei lá uma parte na leiteria do colégio e tal,
na agricultura, mas depois, logo em seguida, fui ser monitor no residencial masculino, dormitório masculino, como era chamado. Fui monitor durante o último ano lá. E daí, naquele lugar, o preceptor um dia disse assim para mim, olha, você agora vai ser monitor da madrugada. Das 2 às 6 da manhã, você vai ficar aqui no prédio. Não tem que fazer nada, ele falou. É só ficar de prontidão para alguma emergência e tal. Acordar alguém que tem que tirar leite das vacas cedo, algum aluno que queria acordar cedo para estudar, vai te dar o nome, você acorda ele e tal. Então. E aí eu fiquei, aquele segundo semestre do meu último ano, eu fiquei 4 horas da madrugada sem ter o que fazer. Mas eu resolvi ler um livro de Ellen White chamado Patriarcas e Profetas. Eu havia comportado no mês de julho, numa cidade da fronteira do Rio Grande do Sul, e fiquei hospedado com um comportor muito idoso, que era pai de um colega meu. E ele tinha uma biblioteca na casa dele, e eu, aos sábados, eu ficava examinando os livros da biblioteca. Eu conhecia alguns de Ellen White, mas eu não conhecia esse livro, Patriarcas e Profetas. Ele me chamou muito a atenção, e eu fiz um propósito naquelas férias. Quando eu voltar para o colégio, o dinheirinho que me sobrar, eu vou comprar um livro desse. Eu havia comprado, e naquele semestre, 4 horas cada madrugada, eu fiquei lendo Patriarcas e Profetas. E foi nessa ocasião que Deus tocou profundamente o meu coração. E que eu posso dizer que, embora tivesse sempre sido da igreja, e menino batizado, e tudo certinho, mas foi aí que eu passei pela minha experiência de conversão. E eu senti que Deus me chamava para ser pastor. E eu decidi ser pastor. Quando eu acabasse aquele ano, eu iria para São Paulo, eu iria comportar em São Paulo, iria fazer vestibular para teologia. Então, foi assim que aconteceu. Que legal. Então, nós já vemos a mão de Deus direcionando desde o início, né, desde a juventude. E em que ano que o senhor foi fazer teologia? Foi no IAE? Foi no IAE, que hoje é o campus de São Paulo, né? O campus do NASP São Paulo. Então, eu comecei lá em 1973 e me formei 4 anos depois, 1976. Muito bem. Agora eu gostaria de perguntar ao senhor sobre a família que o senhor formou, né? Nós já falamos da sua família original, sobre o seu casamento. Então, quem é a sua esposa? Como vocês se conheceram? Foi ali no IAE? Não. Como eu falei para você, eu comportei 15 férias. Então, quando eu terminei o primeiro ano de teologia, eu fui comportar numa cidade interior de São Paulo chamada Presidente Venceslau. Fica indo já para o lado do Mato Grosso, perto de Presidente Prudente. Nessas 15 férias que eu comportei, naquela época não se ia em equipes como hoje. A gente ia em equipe só na primeira vez para aprender. Depois ia com duplas, com trios, grupos pequenos. E eu tive vários colegas que me acompanharam, mas por certas situações, às vezes eu fui sozinho. E nessas férias, eu estava sozinho. Havia feito primeiro ano de teologia, estava sozinho. E chegando nessa cidade, uma igreja nossa, uma igreja pequena, com 100 e poucos membros. E foi ali que eu conheci a minha esposa. Ela era muito novinha, eu também tinha só 18 anos. Ela havia sido batizada fazia 2 anos, então a mãe dela frequentava a igreja, os pais eram separados, a mãe frequentava a igreja, uma irmã, um irmãozinho e ela também. Os irmãos mais velhos já tinham saído de casa, eles não chegaram a conhecer a nossa mensagem naquela época. E ali eu conheci ela, eu gostei dela, ela gostou de mim, e começamos a namorar. Daí foi a distância, né? Porque ela está num lugar, eu estou no outro. Naquela época, nós não demos nenhum telefonema. Nós namoramos até eu me formar 3 anos e pouco, e não demos um único telefonema. Porque não havia telefone como hoje, e ela não tinha telefone na casa dela, era tudo muito complicado. No colégio tinha telefone, mas ela não tinha. Então era tudo por carta e por cartão postal. Né? E Deus, ela contou, acho que foram 160 cartas lá para cá. Nossa, então, que legal. Qual o nome dela, pastor? Como? O nome dela? Irani Augusta dos Reis. Então, nós fomos namorando no último ano de teologia, daí nós ficamos noivos,
e planejamos casar no início do ano seguinte à minha formatura. Daí ela veio pela primeira vez ao IAE com a sua mãe, assistiu à minha formatura, em dezembro, né, de 76, e no início de fevereiro de 77 nós casamos na cidade dela, né? E eu já estava chamado, nós fomos trabalhar no Mato Grosso, e depois de mais de um ano e meio nasceu o nosso primeiro filho, né? E foi o Thompson. Ele nasceu em 1978. E depois de um ano e 4 meses, nasceu o segundo filho, que foi o Hudson, né? Então, esses foram os nossos 2 filhos. Desculpa, pastor, o nome dela é Irani? Irani. Ok. Então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a contribuição da Irani ao seu lado na obra adventista? Ela serviu em algum ministério, algum departamento? Ok. Então, a Irani, quando nós casamos, eu tinha 21 anos de idade e ela tinha 17. Olha que loucura. Hoje em dia todo mundo casa bem mais tarde, né? E tem filhos mais tarde, mas casamos cedo aí. E daí fomos trabalhar, e assim que chegamos na igreja onde eu era distrital, era um distrito grande, com 10 igrejas e grupos, e havia 2 escolas do distrito. Havia uma na sede e uma lá numa outra ponta do distrito. Mas nessa escola da sede, naquele lugar que nós somos, uma cidade muito pequenininha, no Mato Grosso, hoje é Mato Grosso do Sul. Naquela época não existia Mato Grosso do Sul, era tudo Mato Grosso. Então, nessa cidade de Nova Andradina, havia uma escola, e aí as pessoas do lugar não tinham muito estudo. Na igreja, ninguém tinha estudo superior, basicamente. Se 1 ou 2 tivesse, era muito, né? O mais estudado era o pastor lá mesmo. E aí, precisou da minha esposa ser professora. Meu pai foi do prézinho, e ela, com 17 anos, tendo apenas o ginásio, não tinha nem ensino médio, ela acabou sendo professora, com carteira assinada, tudo, né? E ela trabalhou por muitos anos como professora, por onde a gente passou, por vários lugares. É interessante que, inclusive, quando eu fui mais tarde para o IACSER, no IACSER eu me tornei também professor e fui pastor lá do distrito do IACSER, mas na ocasião ela aproveitou e fez, então, o magistério. E eu fui um dos professores dela. Que legal. E mais tarde, quando a gente veio para o IAE, que eu comecei a ser professor de teologia, na época nós também lecionávamos para pedagogia, matérias bíblicas, e aí em pedagogia eu voltei a ser professor dela de novo, numa das matérias bíblicas aí. Então ela sempre foi professora durante muitos anos, dos anos lá da escola primária, e ela abençoou muita gente com o seu conhecimento, seu carisma, enfim. Mas ela ajudou muito também nos distritos por onde eu passei. Eu fui pastor em 6 distritos pastorais, e ela sempre esteve ativa, ela sempre me ajudou na visitação, sempre que podia, ela ia junto comigo, e as crianças também, visitar os irmãos, inclusive em outras cidades que não eram a sede do distrito. Às vezes a gente viajava, ficava na casa dos irmãos hospedados também, que era muito comum em Mato Grosso. E ela sempre esteve à frente de departamentos infantis, em igrejas maiores, em sedes, assim, ela tomava a frente e liderava todo o departamento infantil, né? E aqui no colégio, enquanto eu fui professor de teologia, eu fui secretário do seminário, diretor também, mas quando secretário do seminário, ela foi convidada sempre pelo diretor na época, e ela foi, durante muitos anos, coordenadora da AFAM, os alunos de teologia, as esposas deles e tal. Então, essa foi a maior contribuição, né, que ela deu aí durante o seu ministério. Que Deus seja louvado pelo ministério da Irani também. Agora, o senhor poderia nos falar para onde, quando foi o seu primeiro chamado, né? E como aconteceu esse chamado? Já era algo esperado ou foi uma surpresa? O meu chamado foi diferente de tudo que existe praticamente, porque como eu comportava, eu resolvi comportar numa certa época, depois de comportar no Rio Grande do Sul por algumas férias, depois de comportar em São Paulo também, eu fui comportar com um colega em Mato Grosso. Eu fiquei várias férias trabalhando em Mato Grosso, na região que hoje é Mato Grosso do Sul. E
a sede da nossa missão no Mato Grosso não era na capital, lá em Cuiabá, era justamente em Campo Grande, a sede da missão. E por onde eu passei como comportor, eu sempre me envolvi com as igrejas. Apesar de eu ser muito novinho, eu sempre pregava, sempre convidava, sempre passava lição, classe ou geral, visitava os irmãos também, estava em todos os cultos presentes. E aí, quando eu fui comportar umas férias grandes lá, fim de ano, no Mato Grosso, eu havia terminado o terceiro ano de teologia. E eu comportei nas férias, aí agora eu sempre conseguia o suficiente para os meus estudos, eu mesmo me... Depois daquele início que era mais difícil, depois eu sempre, na teologia, eu me mantive nos estudos sem problema, comportando. E aí, quando eu passei lá na missão para fazer os acertos financeiros, para ir para o colégio, para fazer o último teologia, o presidente me chamou, o pastor Elias Lombardi. Disse assim: Emilson, se comporta tanto tempo com a gente aqui, nós temos visto você aqui, temos acompanhado o seu trabalho, o seu interesse em ajudar e tal, e você sabe que nós temos aqui, nós não temos alunos de teologia, basicamente, de Mato Grosso lá em teologia. Então, eu quero te fazer um convite para você, quando você formar daqui um ano, você vem ser nosso pastor aqui. E eu disse: olha, pastor, se depender de mim, eu venho. Ele disse: então, você volta para o colégio, faça o seu ano lá. Ele me explicou as praxes da igreja, disse assim para mim: olha, até o mês de setembro, quem pode te chamar oficialmente é só o teu campo de origem. Eu só posso te chamar de setembro em diante. Então, se o teu campo te chamar até setembro, você só não aceita, só não diga assim. Eu vou conversar por detrás com eles e tal, depois para setembro eu te chamo, então, oficialmente, mas já está chamado de boca, né? Só o papel vai depois. Eu disse: está feito, está feito. Então, eu nunca tive preocupação com chamado. Eu comecei o quarto ano já, né, com chamado, e quando passou setembro, de fato, ele me entregou o chamado, e aí eu fui trabalhar naquele lugar. Que ano que foi? Comecei a trabalhar em 1977. Muito bem. E o senhor poderia nos fazer um breve histórico dos locais e anos por onde o senhor trabalhou até a aposentadoria? Sim. Então, eu comecei a trabalhar no Mato Grosso do Sul primeiro, no distrito Nova Andradina. Atravessando para São Paulo ali, era o primeiro distrito que havia do lado esquerdo. E eu cuidava aí de umas 10 congregações, né? Nova Andradina era a sede. E até Fátima do Sul, Vicentina, Culturama, lá perto, encostado quase na cidade de Dourados. Fiquei 2 anos ali, daí fui transferido para a capital, para Cuiabá, capital. Fiquei 3 anos em Cuiabá. Quando eu estava em Cuiabá, daí o governo havia dividido o estado em 2, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a igreja também resolveu fazer a mesma coisa. Então, já havia uma missão que estava no sul, Campo Grande, e abriram em Cuiabá. Quando essa missão abriu em Cuiabá, eu já estava lá fazia 1 ano. E naquele ano eu completei o meu 4º ano de ministério e fui ordenado lá em Cuiabá. Eu fui o primeiro pastor ordenado da missão mato-grossense. Qual foi o ano da sua ordenação? 1980. Foi dia, acho que 8 de novembro de 1980. Foi no ginásio de esportes do bairro Araés. Convocaram toda a irmandade para lá e foi feita, então, a ordenação, que era uma coisa inédita, nunca ninguém tinha visto, porque eu fui o primeiro que foi ordenado naquele lugar, né? Mas eu fiquei lá, então, em Cuiabá até o ano de 81, foram 3 anos. Eu cuidava daquela região de uma parte de Cuiabá até Tangará da Serra, né? E nesses 5 anos de Mato Grosso, era tudo estrada de chão, viu? Só havia calçamento lá em Cuiabá mesmo, mas saindo de lá depois, os outros estudos, era chão. Asfaltar depois que eu saí. Mas depois de Cuiabá, eu fui chamado para ir para a minha terra, Rio Grande do Sul, para o IACS. E eu fiquei 4 anos no IACS. Primeiro só como professor de Bíblia, e depois como pastor do IACS, do distrito, e ainda continuei a dar aulas de Bíblia também. Fiquei 4 anos ali.
Aí eu fui transferido para ser pastor da Igreja Central de Porto Alegre. Eu fiquei lá por 2 anos, quando então veio para mim um chamado para ser professor de teologia no campus de São Paulo, onde funcionava o seminário. E eu fui para São Paulo, fiquei 3 anos lá em São Paulo, e daí estavam começando o colégio aqui chamava Novo IAE, e a transferência está planejada para o ano de 90, para começar tudo em 90 aqui, as faculdades, mas eles acabaram não dando certo e ficou para 91. Então, eu fiquei 3 anos em São Paulo, 91, eu fui o primeiro professor a mudar do campus São Paulo aqui para o Novo IAE. Eu mudei em dezembro de 87. Eu queria tanto vir aqui para o colégio, que assim que acabou o ano escolar lá, eu já mudei para cá. E aí, começaram as aulas aqui em dia 13 de fevereiro de 1991. E a primeira aula eu tive a oportunidade de dar. Eu dei para o primeiro ano uma aula, o professor Rubem Aguilar deu para o segundo ano, no mesmo horário, a aula. O senhor Paroski fez uma palestra também para todo o grupo naquela oportunidade. Então, nós somos os primeiros a começar aqui. E naquele ano só havia teologia, que não havia mais nada. Em termos de faculdade, a escola básica lá, o ensino médio também, já existiam e eram muito fortes, já havia mais de 1.000 alunos naquela época. Mas em termos de faculdades, teologia foi a primeira, em 91. Depois, em 92, veio pedagogia e foram vindo os outros cursos com o passar do tempo, né? Então, eu fiquei aqui até 95. No fim de 95, eu estava com muita saudade da minha vida como pastor, das igrejas, dos irmãos, e eu fiz um pedido aqui para a igreja para voltar a ser distrital. Eu gostava muito de teologia, do meu trabalho, mas eu tinha muito saudade da igreja, fiz um pedido por escrito, e isso não é muito fácil. Eu queria voltar a ser pastor na minha terra, inclusive. E acontece que estava tendo aqui no campus uma reunião da divisão com os líderes da igreja, e para eu poder sair daqui e voltar lá para a minha terra, eu tinha que ser chamado pelo Rio Grande do Sul, chamado para sair na União Sul, iria para a divisão, viria para a União Central, depois iria aqui para o colégio e para a teologia. E estava todo mundo aqui em reunião. Eu dei uma carta para cada um, dizendo que era meu desejo, por favor. E aí deu certo, no final das contas deu certo e tal, e eu acabei voltando para... Eu acabei sendo pastor na igreja onde eu nasci e me criei, aquela igreja. Que legal! E quando eu estava lá no segundo ano, fiquei 2 anos, no segundo ano, lá na metade do segundo ano, começaram a fazer contato comigo tal, para eu voltar. E como eu tinha um filho que estava estudando aqui, já tinha começado a estudar teologia aqui, eu resolvi voltar também, e aí fiquei até o final do meu ministério aqui no campus, né, como professor de teologia. Qual foi o ano da aposentadoria, pastor? Eu aposentei agora, recentemente, agora assinei meus papéis de aposentadoria, acho que foi no mês de março agora. Então, muito bem. Mas no final de tudo, eu fui, em alguns momentos, eu fui professor e pastor ao mesmo tempo. No caso, lá no IACS, e também aqui eu fui 2 anos pastor da igreja do NASP também, né, nesse tempo aqui, mas não deixei de dar aula. E fui secretário do seminário por 9 anos, fui diretor do seminário por 7 anos e meio, nesse tempo todo também. Então, eu tenho de magistério, deu 35 anos, sendo 31 só de teologia. E eu tenho, no total, 44 anos de ministério. Como eu falei, passei por 6 distritos pastorais também. Então, completou 44 anos de ministério. Ok. Agora uma pergunta especial, pastor. Ao longo de 44 anos de ministério, como que o senhor se considera usado por Deus para abençoar outras pessoas, para abençoar a igreja? Qual que o senhor considera que foi o seu legado? Talvez a pergunta que mais me fizeram na minha vida até hoje é assim, se eu gostava mais de ser professor ou pastor.
E eu gostei muito das duas coisas. Deus me deu dom para as duas coisas, e eu gostei das duas coisas, sempre procurei fazer aí o meu melhor, né? Mas eu acabei ficando mais tempo na teologia. Foram 31 anos. Então, esse é um grupo especial. Os professores, ao longo dos anos todos, conversando com muitos professores que vieram dar aula para nós também, alguns que não eram professores de teologia, eles davam outras matérias não teológicas, mas eles sempre diziam o seguinte: dar aula para teologia é o filé mignon do magistério. Porque os teologandos, eles estão, assim, automaticamente já interessados. Diferentemente de outros cursos, talvez, que o professor tem que interessar o aluno, o teologando já está automaticamente interessado. Sempre tem sido assim. Então, não precisa criar muito interesse, é você dar a disciplina, né? E como os alunos de teologia, eles vão ser, quase todos serão pastores depois, aquilo que nós, professores, passamos para eles, eles vão multiplicar passando por todo o ministério deles para os outros. É verdade. Eu creio que a minha maior contribuição tenha sido nessa área aí da teologia, nas aulas que eu dei, né? Agora, nesse tempo todo também, Deus me abençoou e me deu a oportunidade de escrever. Então, eu tenho alguns livros publicados. Eu tenho 4 livros publicados pela CPB. Um chama-se Como Preparar e Apresentar Sermões. O outro chama-se O Dom de Profecia no Púlpito. O terceiro chama-se Depois do Perdão. O quarto é A Ira de Deus no Mundo dos Homens. Eu tenho 2 livros publicados pela Unaspress. Introdução Geral à Bíblia e Como Liderar. Eu tenho um livro que eu fiz por conta própria, numa gráfica particular, um pensamento e sabedoria. E o nome que eu dei foi Eles Disseram e Eu Gostei. Eu também fui convidado pela CPB para escrever uma meditação matinal. Ela vai ser a meditação matinal de 2023. Eu já escrevi ela também. Ah, que legal. Ela não foi lançada, no tempo certo vai ser, mas também já fiz a minha parte. E vou escrever outras coisas pela graça de Deus. Então, eu creio que isso é muito importante também, porque cada livro desses são feitas milhares de cópias. Quando uma pessoa compra um livro, geralmente ela compra porque ela tem interesse em ler. Então, ela vai ler, mais alguém vai ler e tal. Então, desse modo, milhares de pessoas são abençoadas também. Então, eu acho que aí nós vamos ter uma outra coisa que vai ficar. E alguns desses livros, eles têm sido livros textos para os teologandos, tanto aqui no nosso seminário, como em algum outro seminário também. E eles vão ficar por mais algum tempo. Então, aí é outra maneira que eu posso abençoar a igreja através daquilo que eu escrevi. Amém. Que Deus seja louvado, pastor. Houve uma pessoa, um mentor, um conselheiro que o ajudou ao longo desses anos, talvez a superar algum obstáculo, a alcançar seus objetivos? Olha, não teve ninguém que foi um destaque muito grande, assim, tal. Eu sempre fui muito abençoado por professores, eu sempre gostei dos meus professores. Então, até em alguns livros que eu escrevi, eu fiz dedicatória, aquele primeiro casal de professores lá, o professor Reinaldo Schuch e Isaura Schuch, foram muito importantes para mim, na minha infância. Depois eu tive outros no IACS também, eu apreciava muito lá o que eles faziam, como eles faziam. Estou lembrando de um deles agora, o professor Valdemar Mendes Rabelo. Eu estou lembrando aqui de teologia também, nós temos o professor Wilson White, o professor Eliseu Meneguzzi, que deu algumas aulas para mim também, professor Modesto Marques, já falecido há muito tempo, me marcaram todos eles, né? Mas a maior marca na minha vida veio dos escritores, daquilo que eu li. Os escritores não me conhecem, mas eu li muito sobre eles, então eu podia destacar aqui, além da Bíblia, que eu já li dezenas de vezes, mas Ellen White.
Eu, quando vim fazer teologia, era muito novinho, mas eu já tinha lido vários livros dela. Como eu falei, Patriarcas e Profetas eu tinha lido, eu já tinha lido até o Testemunho Celeste, 3 volumes, todinho, sublinhado, anotado, e outros livros mais dela, eu já tinha lido tudo isso aí. E ao longo da minha vida tenho lido muito sobre ela. Tenho lecionado matéria sobre ela, tenho escrito sobre ela também. Então, a Irmã White, o que ela escreveu, formou a minha cosmovisão. A visão que eu tenho de Deus, do mundo, da igreja, das pessoas, de mim mesmo, veio em grande parte por aquilo que Ellen White escreveu. Eu devo muito, muito a ela. Além dela, outros escritores não adventistas também, que eu tenho lido ao longo do tempo, né? Um deles foi um pastor presbiteriano, que faleceu em 63, tem várias obras em português, Aidan Wilson Tozer, muito especial, que ele escreve tem sido uma benção na minha vida. Eu posso destacar o John Stott também, que faleceu há alguns poucos anos, outro homem extraordinário, eu li algumas obras dele, me abençoaram muito, usei conteúdo em algumas matérias também, e mais recentemente, faz alguns anos, Warren Wiersbe, é um outro autor de, inclusive, comentário bíblico, outras obras também, eles foram homens de Deus, e me abençoaram muito. Então, eu tenho o desejo de um dia no céu conhecer as pessoas e poder agradecer para elas, né, pessoalmente. Muito bem, pastor. A sua jubilação é recente, né, deste ano ainda. Mas quais têm sido suas atividades agora, pós-jubilação, e quais são seus planos, né, para os anos seguintes? Bem, na verdade, eu não parei ainda, né? Eu não estou dando aulas mais, o seminário não está precisando de mim. É claro que, eventualmente, se o seminário aqui precisar, para alguma matéria específica, outra, eu posso ir lá e, durante um curto período de tempo, dar alguma aula para eles, né? Porque no meu trabalho, eu fui professor de mais de 30 matérias diferentes. Então, às vezes o seminário precisa, como no passado precisou de gente jubilada para dar uma matéria ou outra, então eu vou estar disponível aí, né? Pelo menos durante algum tempo. Mas no momento aqui eu leio bastante, eu estou revendo aqui a meditação que eu já escrevi nesse momento, já fiz toda ela, estou revendo aqui. Você já sabe o título da meditação? A meditação funciona assim, tem algumas diretrizes, uma delas é que sejam temas variados, então não tem um tema específico. E lá na CPB, que vai editar ela, tem uma comissão só de títulos. Okay. Isso qualquer livro. Então, sempre que eles vão lançar um livro, passa para essa comissão, e eles é que vão dar o título. Eu posso dar até a sugestão, mas o título vai vir deles. Então, eu não sei nesse momento que título que vai ter. Ok. Tá? Então, e eu leio, eu estou precisando de muita live, né? Eu tenho dito assim, meus amigos, nós temos hoje mais live que adventista, quase. É muita live. E eu tenho participado, aí nos últimos dias, quase que todo dia eu recebo 1 ou 2 convites, até 3 convites para participar de alguma coisa, né? E eu tenho participado, embora eu vá me limitar agora, eu vou me limitar mais aqui agora, eu vou ficar mais ajudando, quando vem um convite de uma associação para falar para pastores ou treinar anciãos, líderes de igreja, eu vou ajudar. Quando for uma coisa menor, eu acho que eu não vou me envolver mais tanto assim, outros podem fazer isso aí. Pois é, mas eu também gosto muito de jardinagem, né? Eu fiz a minha casa, que eu moro perto do NASP, Campos Engenheiro Coelho, aqui na frente do Cevisa, que é a nossa clínica, tem um condomínio, aqui quase todo mundo é adventista, e eu construí minha casa aqui faz 6 anos, e eu tenho um bonito jardim aqui no fundo, então eu tenho bastante diversão também aqui para cuidar do meu jardim, né? E dá trabalho, mas eu faço com alegria, e é bom ver, assim, as plantas produzindo aí as flores e, enfim, que elas têm de bonito. Ok. Pastor, quanto ao cuidado com a saúde, o senhor tem um testemunho, um conselho a deixar sobre a importância desse assunto para os novos obreiros? Sim. Então vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu sempre tenho dito para os alunos é que não tem significado nenhum a gente querer pregar para os outros uma coisa que a gente não vive.
Então, a gente tem que estar vivendo ou procurando viver aquilo que a gente ensina para os outros, né? E a mesma coisa é com a saúde. Então, primeiro eu vou falar sobre mim mesmo, né? Quando eu estava no IACS, eu era um garotão ainda, isso foi no ano de 72, um dia o professor disse assim, ô rapaziada, eu vou dar uma aula hoje à noite aí, para quem quiser, sobre saúde, eu convido vocês para vir no prédio central, aí horário tal, e aí apareceram uns 20 curiosos lá, e eu era um deles. E ele falou sobre alimentação. Esse professor, ele era professor de ciências, de matemática, mas ele tinha teologia também. E ele falou, basicamente, os conselhos de Ellen White sobre alimentação, e falou que a carne não era o melhor alimento. Ele até usou muitas vezes uma palavrinha, um alimento circunstancial. Eu tinha 16 anos, e eu saí da reunião e tomei a decisão. Eu não vou mais comer carne. A não ser que um dia eu estiver num lugar e vá morrer se não tiver comer, eu vou comer, mas... Então, esse ano faz 49 anos. Nossa, quanto tempo. Isso. Então, também, mas... E a minha esposa, quando a gente estava namorando ainda, um dia eu fui visitá-la, eu acho que foi em umas férias, e eu vi que ela não comeu carne. E eu disse, você não está comendo carne? Não, eu também sei não comer carne. E ela me acompanhou. Até hoje ela me acompanha, também não usa alimento carne. Mas daí, há 10 anos, nós fomos umas férias para o Rio Grande do Sul, na minha terra, e aí uns amigos lá disseram assim, olha, tivemos uma semana de oração aqui, foi sobre saúde, o doutor Silmar Cristo fez, foi muito boa, nós gravamos uns DVDs aí, e nós íamos ficar num apartamento deles em Gramado, e disseram, olha, vocês vão para o apartamento, leva aqui os DVD, lá tem os aparelhos todos, assistam lá. E nós assistimos DVD, isso era final do ano, época de Natal. Eu disse à minha esposa assim, baseado naqueles conselhos, escuta, vamos tentar por um ano só ser vegetariano estrito, não usar derivados de leite, de ovos, nada, só vegetal mesmo. Aí eu topo. Daí ficamos um ano. E eu planejei, eu estava meio pesado, perdi uns quilos, ela também. E nós fazemos check-up todo ano. Aí, quando foi naquele ano ainda, no dia 15 de novembro, eu tinha perdido os 15 quilos que eu planejei. E até o final eu perdi mais um. E ela perdeu a metade, ela toma vários remédios que dificultam ela perder muito peso, mas ela conseguiu perder a metade do que eu perdi na época. E quando fizemos check-up, nunca havia dado tão bom igual naquele ano. Olha eu só. disse, vamos mais um ano aí? Ela disse, vamos. Ficamos mais um ano, fizemos check-up, deu melhor ainda. Bom, isso faz 10 anos. Ela voltou de vez em quando a usar alguma coisa aí de queijo, de ovos e tal, mas eu ainda estou firme no estrito. E todo ano o check-up está muito bom. Então, eu nunca fiz um plano de ser assim estrito, né, para sempre. Mas como está dando certo, eu estou fazendo ainda, então, tá? Então, isso tem me ajudado bastante a minha saúde, eu tenho boa saúde. E uma outra coisa foi que, quando eu fui pastor em Porto Alegre, na Igreja da Floresta, aqueles 2 anos, lá tem uma clínica adventista, então a clínica não tem internação, só tem atendimento. Mas eles fizeram um plano para ajudar os obreiros e familiares. Eles recebiam 8 pessoas, podia ser obreiro, esposa, tá? Mas 8 pessoas na clínica por semana, só na parte da manhã. Eles davam toda uma orientação sobre estilo de vida, sobre alimentação, exercício e tal. E eu fui com a minha esposa lá, fizemos parte durante 5 dias naquela semana, e ali eu me conscientizei da importância do exercício. Isso era 96. E decidi, então, fazer exercício 3 vezes por semana, que era o mínimo, né? E eu faço até hoje, de 96 até hoje. Só que nos últimos 10 anos eu faço todo dia. Quer dizer, 6 vezes por semana também. Então, eu posso dizer, testemunho particular, que vale a pena seguir o que a senhora White orientou. Mas, além disso, eu tenho lido livros atuais, os últimos que estão saindo aí sobre ciências do corpo humano, sobre cérebro também, e quando a gente vai ler, é aquilo que ela escreveu lá. É verdade. É explicado de científico, mas é aquilo que ela escreveu, está lá, a mesma coisa. Então, estamos no bom caminho aí.
E eu estimulo. Alguém vai dizer, mas não dá, porque eu tenho muito trabalho, minha igreja é muito grande, eu tenho muitos irmãos, muita coisa. Eu digo, dá. Eu fui pastor de igreja pequena, média, grande, gigante, como a nossa aqui. Fui diretor de seminário, professor, Sempre deu, sempre dá. Se a gente quiser, dá. É verdade. Agora, pastor, já caminhando para o final da nossa entrevista, né? Qual o verso da Bíblia que o senhor gostaria de deixar aqui no final dessa mensagem? Então, eu confesso que hoje eu não tenho um verso preferido. Tenho muitos versos, né? Muitos. Mas eu vou deixar um que me acompanha na juventude. Durante a minha adolescência e juventude foi muito importante para mim esse verso. Mateus 6:33. Jesus disse, né? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma grande verdade. A gente prioriza Deus, o resto das coisas se ajeitam. Muito bem. E agora, quais as palavras finais que o senhor gostaria de deixar para quem for assistir esse vídeo? Bem, eu cheguei aqui ao final do meu ministério, embora não ao final da minha vida, mas Deus me usou fazer muitas coisas, como usou os outros também, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, fala que Deus está construindo um prédio, um santuário. E nesse prédio, todos nós somos pedras vivas. Cada uma é uma pedra viva. Então, imagine uma parede com uma pedra sendo colocada em cima da outra, do lado da outra, ajeitada pelo pedreiro, né? E eu sou uma pedra daquelas. Então, antes de mim vieram muitas pedras. Aquilo que eu fiz foi baseado também naquilo que os outros fizeram. Não inventei nada novo, né? Mas eu estou levantando a construção. E aí, do meu lado, tem muitas outras pedras, são meus colegas de trabalho também, cada um no seu lugar, cada um com seus dons, ministérios. E depois da gente, em cima, vem outras pedras também. E todas as pedras são necessárias e importantes, né? Lembrando sempre que lá no fundamento tem profetas e apóstolos, e Jesus é a pedra principal. Então, é assim que funciona. E eu, há muito tempo, nas minhas leituras, aprendi alguma coisa também, e eu acho que pautei meu ministério por isso também. Que seria assim, tem 3 objetivos sempre do ministério, da vida, né? Então, a primeira coisa sempre é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para agradar a Deus, para que Deus seja glorificado. Quando a gente dá uma aula, prega um sermão, faz uma visita, escreve um livro, um artigo, enfim, tudo que a gente faz, a gente quer que as pessoas, elas glorifiquem a Deus. Que elas se sintam abençoadas e depois elas orem a Deus, louvem a Deus pela bênção que elas receberam, né? Em segundo lugar, que a igreja seja edificada. A palavra edificar, edificação, são palavras muito usadas por Paulo nas suas cartas. Então, tudo que a gente faz, para a igreja cresça, é para ajudar a igreja a cumprir sua missão, a ser mais santificada, mais purificada, mais consagrada, melhor, mais obediente, enfim. Então, nós temos essa ideia da edificação da igreja. E em terceiro lugar, para a salvação de pessoas perdidas, né? E sempre quando eu vou fazer alguma coisa, inclusive essa entrevista aqui, eu sempre oro a Deus. Olha, eu quero que o teu nome seja glorificado, a igreja seja edificada e pessoas salvas, né? Outro dia, recentemente agora, eu fui convidado para uma live para falar para as esposas dos teologandos lá do IAP, no Paraná. Faz umas 2 semanas ou 10 dias, mais ou menos. Bem, não conheço ninguém lá, a não ser a diretora que me convidou da FAM e o esposo dela, que é o diretor do seminário lá. Mas, eu disse para elas que quando eu escolhi o que falar, e era uma aula sobre pregação para elas, eu havia pedido essas 3 coisas. E alguém pode pensar, mas vai falar para a esposa teologando, como é que vai se converter alguém? Sim, mas aquilo que elas aprenderam, elas vão passar adiante. E alguém lá adiante que não vai aprender uma coisa boa, porque eu dei um pontapé inicial aqui na minha fala, e ajudei. Então,
esses 3 alvos, né? Repetindo, glorificar a Deus, edificar a igreja e salvar pessoas perdidas. Eu acho que esses são bons objetivos para qualquer pessoa, qualquer obreiro, qualquer pastor. Com certeza. E a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Olha, pastor, queria muito agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui nessa manhã, né, para contar o seu testemunho, e que Deus seja louvado, pastor, desde o início da sua vida, depois como pastor de distrito, professor por tantos anos, né, e que Deus continue te abençoando nesse ministério, né, que continua, e realmente só no céu nós vamos saber a extensão, né, de uma palavra, de um conselho, de um sermão, que se estendeu para tantas pessoas, né? Então, que Deus seja louvado, muito obrigada, e que Ele continue abençoando o senhor, a sua esposa e a sua família. Amém?